Olá, meu irmão e irmã. Vamos continuar com o nosso estudo. Hoje, proposta para você, Lucas 7, do versículo 18 ao 50. E a nossa meditação ficará com os versículos de 18 até o versículo 28. João Batista interroga-se sobre Jesus e julgamento de Jesus sobre João Batista. Vamos então à nossa leitura. Os discípulos de João relataram todos esses fatos ao seu mestre. E ele, dirigindo-se a 2 de seus discípulos, mandou-os ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que vem ou devemos esperar outro? Ao chegarem junto de Jesus, esses homens lhe disseram: João, o Batista, enviou-nos a ti para perguntar: És tu aquele que vem ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Depois respondeu aos enviados: Ide relatar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. A boa nova é anunciada aos pobres, e feliz de quem não sair por causa de mim. Quando os enviados de João partiram, Jesus pôs-se a falar dele às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Então, que fostes ver? Um homem vestido de trajes elegantes? Mas os que vestem trajes suntuosos e vivem no luxo, acham-se nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, mais que um profeta. Dele é que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro diante de ti. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos, entre os que nasceram de mulher, nenhum é maior do que João, e todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos à nossa meditação. Bem, se você já viu um político sendo entrevistado na televisão, você sabe como é. O entrevistador, ele pressiona com perguntas e o político responde algo diferente. Ele muda de assunto, nunca dá uma resposta direta. Ele se contorce, se esquiva, porque sabe que se disser a verdade estará em todos os jornais no dia seguinte. Um exemplo, podemos pensar, num entrevistador que pergunta: você diria que os líderes do partido estão passando por momentos difíceis agora? E aí o jovem político, nervoso, responde: sim. Porque essa é realmente a verdade. Realmente está passando por momentos difíceis. No dia seguinte, as manchetes gritam: meu líder em dificuldades, diz político fulano de tal. Na verdade, ele não disse nada disso, ele certamente não fez isso voluntariamente. O jornalista colocou palavras na boca dele. Quando nós olhamos para o evangelho de hoje, nós encontramos Jesus enfrentando exatamente o mesmo problema. E isso, o exemplo dado, nos ajudará a entender o tipo de conversa que temos no evangelho de hoje. Pois pessoas estavam esperando que Jesus dissesse algo que, uma vez sussurrado às autoridades, o colocaria em apuros. Então ele responde a pergunta, não falando, mas fazendo algo, fazendo de fato o que a Bíblia diz que o Messias faria quando ele viesse. Abriria os olhos aos cegos, curaria os surdos e até ressuscitaria os mortos. Tire suas próprias conclusões, parece que
é o que ele está dizendo. E logo em seguida, ele faz a pergunta: quando você saiu para ver João Batista no deserto, o que é que você estava procurando? Um rei no sentido comum? Um caniço sacudido ao vento? É importante abrir um parêntese aqui para que possamos entender bem, né? Pois eu não sei se você sabia que Herodes tinha um caniço estampado em suas moedas e essa havia sido a forma velada escolhida por Jesus para se referir à ideia de uma pessoa poderosa. Jesus responde: não, você já viu muitos membros da realeza e celebridades com suas maneiras extravagantes de se comportar. Não era isso que você queria ver. Você foi ao deserto à procura de um profeta, alguém que estaria anunciando que Deus está chegando para colocar tudo de volta ao seu lugar correto. E você estava certo, porque era exatamente assim que João era. Foi isso que você viu. Até aí tudo bem, né? Até agora nós estamos falando sobre João, mas então percebemos, ouvindo mais atentamente, que Jesus também estava falando sobre si mesmo e também sobre o seu trabalho, porém de uma maneira que não permitiria que nenhum espião obtivesse qualquer evidência concreta do que realmente ele estava reivindicando. João foi o maior filho de mulher de todos os tempos, disse Jesus. Mas qualquer um no reino de Deus é ainda maior do que ele. Em outras palavras, para aqueles com ouvidos para ouvir, Jesus estava afirmando que ele é de fato aquele que estava vindo, respondendo à pergunta dos discípulos de João, aquele que mudaria tudo. E essa era uma afirmação muito perigosa naquela época. Mediante essa reflexão que fizemos, nós podemos nos colocar diante da seguinte questão, né? Jesus, a forma como ele se revela, como isso chega a você? Como uma bênção? Ou você fica chocado com as atitudes de Jesus? Porque quando Jesus se refere a cada uma dessas coisas, ele está dizendo: o mundo precisa ser mudado. E o mundo precisa ser mudado em todos os lugares onde nós estamos. Tantas coisas no mundo precisam realmente serem colocadas no lugar certo, e nós sabemos que essas coisas, essas mudanças, elas acontecem a partir de nós. Quantas coisas precisam ser mudadas no mundo, quantas coisas precisam ser mudadas em nossa casa, em nossa comunidade e em nós mesmos. E daí nasce o convite para este dia, que você, na sua oração, tome um tempo, que você possa meditar a partir dessa reflexão que nós fizemos e colocar tudo isso que o coração vai falando nas mãos de Deus. E se você tiver dificuldade para as mudanças que são necessárias, não tenha dúvida, peça ajuda, permita que Deus ajude você a mudar as coisas, né? Que estão à sua volta e também a mudar o seu coração. Reze comigo, meu irmão, minha irmã. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar, esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades, e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.